Nós queremos completar hoje uma instrução do livro de Malaquias. Os irmãos, por favor, abra a sua escritura bem na divisa do Novo com o Velho Testamento. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Como já foi dito, nós estamos diante aqui do último profeta, aquele que fez uma ponte entre o Velho e o Novo Testamentos. É interessante nós comentarmos também que a gente não vê uma sequência na Escritura Antiga que depois veio com o estabelecimento do novo pacto, a nova aliança. O livro de Malaquias encerra o pacto antigo, aquela instrução que foi dada ao povo, ao nosso povo, ao povo de Deus, ao longo de toda a história narrada antes de Jesus. Não há uma sequência, e com a inclusão do Novo Testamento, nós vemos que essa sequência se estabelece, porque aqui no versículo 5 há uma promessa de que o Senhor enviaria novamente o profeta Elias para estabelecer uma nova ordem, para preparar os caminhos de Cristo. Quando o Novo Testamento foi estabelecido, há uma sequência assim da história, com Gênesis iniciando o ciclo da história do mundo e do povo de Deus, e Apocalipse concluindo essa história. E nós, como povo escolhido, povo separado por Deus para grandes coisas, precisamos saber desses pequenos detalhes. Eu tenho afirmado ultimamente com frequência, e é bom a gente falar sempre, que nós não aparecemos na história ontem. As nossas almas, elas transitam pela história do povo de Deus em busca da sua libertação e do seu credenciamento para coisas novas que o Senhor tem para nós. As instruções do Velho Testamento são também muito importantes, porque sem elas nós não podemos compreender bem o novo pacto, aquele pacto que Jesus estabeleceu com o povo desde a antiguidade, porque antes de nascer o Senhor já era, ele já existia. Palavras do próprio Cristo em Evangelho segundo João. Os que estão nos assistindo nas outras localidades, anote e confira. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 51 a 59, onde ele diz que antes dele vir ao mundo, ele já existia, mesmo antes de Abraão. Bem, como povo de Deus, a palavra aqui no versículo 4, ela diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. Se somos povo de Deus, se somos escolhidos, se nós temos essa consciência, nós precisamos saber que lei é essa. Lembrai-vos. Não podemos nos esquecer. Temos necessidade de lembrar da lei de Moisés todos os dias das nossas vidas. De que lei que ele está falando aqui, uma vez que Moisés também escreveu leis para a vida civil do povo, para as coisas do dia a dia. A palavra, ela
é mais esclarecedora. Ela diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que eu lhe entreguei em Horebe. Quer dizer, foi as leis que ele recebeu lá no Monte Sinai. E quais são essas leis? Os 10 mandamentos de Deus. Amém? Lembrai-vos da lei de Moisés, da lei que foi recebida em Horebe, que é o Sinai. Lembrai-vos todos os dias da lei que o Senhor revelou ao seu povo. Muito bem, vamos lá lembrar um pouquinho da lei. Vamos voltar lá na antiguidade, irmãos. Volta a sua escritura aí lá no comecinho do livro Êxodo, que narra a saída do povo lá da escravidão do Egito. Êxodo capítulo 20. Parece que a gente já viu muitas vezes, mas quando lemos, eis que surge como uma novidade para nós, tanto é o poder do espírito desse mundo que nos tira do coração as coisas que o Senhor nos fala. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor teu Deus. Bom, não terás outros deuses diante de mim. Quer dizer, para nós que somos o povo de Deus, não há qualquer interesse em adorar um outro Deus. Não há qualquer interesse de nossa parte em buscar um relacionamento estreito com qualquer outro Deus, espírito, ou seja, o que for que exista nessa criação. Porque para nós, Deus só tem um, que é o que está acima de todos os deuses. A palavra é muito clara: não terás outros deuses diante de mim. Isso quer dizer que se nós nos apegarmos a outros deuses, seja quem for, seja qual Deus for, hoje tem muitos deuses que são adorados em vários países, e mesmo no Brasil. Doutrinas, filosofias estranhas, que não tem nada a ver com este Deus, o Deus das estrelas. O Pai Celestial que a tudo criou. Se nós nos apegarmos a qualquer outro Deus, a qualquer outra força, a qualquer outro braço estendido, nós vamos estar desobedecendo as instruções do próprio Deus. Se eu me coloco como povo dele. Agora, se eu não me coloco como povo de Deus, bem, então aí você pode seguir o Deus que você quiser. A palavra não é dirigida a todas as pessoas, e sim ao povo de Deus. Ao povo de Deus. As almas que ele separou para ele. Não quer dizer que as outras não sejam também dele. São outros rebanhos que são também de Deus, mas dentre esses rebanhos, ele foi lá e escolheu um certo número de ovelhas e disse: são as minhas ovelhas que eu quero preparar para um determinado fim. Nós somos esse povo, irmãos. E essa palavra é dirigida a você, para você ter cuidado para não adorar um outro Deus, senão o nosso Deus Altíssimo. É o que nos interessa em termos de relacionamento espiritual. Não estou falando de religião. Religião é coisa de homens. Religiões é coisa que separa. O pensamento de Deus revelado na Escritura Sagrada, ele une o seu povo. Aliás, a Santa Escritura foi escrita para o seu povo. Preste bem atenção, toda a instrução que existe na Escritura não foi feita para estranhos. Ela foi feita para o seu povo. E nós temos a convicção que somos esse povo, irmãos. E que esse povo está espalhado no mundo. Dentro e fora das igrejas, em outras comunidades do mundo, em outros países, outras nações. E o Senhor quer que esta palavra chegue até o seu povo,
para que as suas ovelhas, para que essas almas possam se despertar para uma nova realidade em face das transformações que em breve devem acontecer no planeta. A gente está vendo só os respingos dessa transformação. Não me parece nada bom. Não farás imagens de escultura para ti, nem alguma semelhança daquilo que há em cima nos céus, na terra, nem nas águas debaixo da terra. Em resumo, não adorarás coisas terrenas. Isso é idolatria. Não é possível, pastor, uma instrução tão velha, dada lá para Moisés, 1.200 anos antes de Cristo, não é possível que ainda nos nossos dias as pessoas adorem imagens. Ora, irmãos, tudo bem, amém, aleluia, não somos contra ninguém, mas o povo de Deus não adora imagens e nem se curva a ela. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Amém? Parece que tem gente que serve estátua até hoje, não é, irmãos? Tudo bem, como eu digo, é infantilidade. Isso é infância espiritual. São almas novas que precisam de ver as coisas que elas acreditam. O povo de Deus não precisa disso. Não te encurvarás a estas imagens e nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Lembre-se que eu sou o Deus que zelo de você, se você andar comigo. Mas se você me odiar, eu não só destruirei a tua vida, como a vida dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos e dos filhos dos teus filhos. Para lembrar que a gente não pode ir contra o Senhor. Não dá, irmãos. Eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eu faço misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia assim, é quando ele te ama sem você merecer. Entendeu? Imagina se a gente merece ser amado por Deus. Por que nós mereceríamos? Certa feita, Jesus caminhava com os discípulos e eles vinham num blá 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 atrás dele. Ele parou e perguntou: o que vocês estão discutindo? Aí todo mundo ficou quieto. Eles estavam discutindo entre eles quem era o melhor. Jesus perguntou para ele: o que fazeis de especial? É a pergunta que às vezes nós temos que fazer a nós: o que fazemos de especial para merecermos a misericórdia do nosso Pai? O amor dele? Não merecemos, mas ele nos ama mesmo assim, irmãos. Tanto que nos cobre de bênçãos, como disse a irmã na sua introdução. Ele nos cobre de bênçãos todos os dias sem que a gente o mereça. Então, a palavra é verdadeira. Eu faço misericórdia a milhares daqueles que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Pastor Joel, na sua exortação, ele disse: a gente só tem uma dificuldade. Ele até estava falando sobre a gente saber, né? Nós temos que saber qual é a vontade do nosso Deus. Irmãos, olha, estamos cansados de saber a vontade do nosso Deus. O problema é fazê-la. Por quê? Queremos fazer pela nossa vontade, pela nossa força de vontade, pela nossa fé, e não damos conta. O apóstolo Paulo disse: é impossível, você precisa de uma mão divina para você poder conseguir fazer o que tem que fazer. Daí a necessidade de levantarmos de manhã, joelhão no chão: Senhor, meu Deus, misericordioso e bom e santo, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, olha para a vida do teu servo, para a vida da sua serva. Tem misericórdia. Me socorre, fale com teu Pai.
para que Ele possa cuidar de você, irmãos. Senão, Ele vai deixar a ira dele sobre a nossa vida. Para o nosso mal? Não, é para a gente acordar. Se Ele precisar atormentar a tua vida 2, 3, 4, 10, 20, 30 anos, Ele faz isso. Você pode ler a Escritura para ver o que Ele fez com o povo dele. Se com o povo dele Ele faz assim, imagina com os estranhos, que não quer saber dele. É inteligente isso, irmãos. Inteligente. Inteligente a gente andar com o poder que governa o universo. É inteligente a gente estar com Ele, em harmonia com Ele, para que Ele seja propício a nós. É burrice enfrentá-lo. É burrice tornar-se indiferente perante Ele. É estupidez. Diz o Salmo, não seja como uma mula que precisa de pôr cabresto para você poder ser conduzido. Ele quer nos conduzir em liberdade. Mandamento terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quando a gente falar de Deus, é bom que seja assunto sério, irmãos. Tem pessoas que não têm respeito por Deus. Os judeus, os mais conservadores, eles nem proferem o nome de Deus. Nem proferem. Eles usam outro nome, porque eles acham indigno da nossa condição humana a gente falar o nome dele, para ver como é que a coisa é séria. Os antigos, né, os modernos não, mas os antigos, quando falavam o nome de Deus, tiravam o chapéu. Os irmãos já devem ter visto isso, os mais velhos. Hoje não, hoje o sujeito entra de chapéu dentro da igreja, sai, volta, vem. Fala o nome de Deus, fala o nome de qualquer coisa, para ele tanto faz. Apostasia. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Não adianta chegar depois do outro lado e dizer, olha, Senhor, eu não sabia. Sabia? Sim, a minha palavra já foi proferida muitos séculos na terra, dizendo que o meu nome não poderia ser tomado em vão. Quarto mandamento. Lembrar do dia de sábado para o santificar. Irmãos, Novo Testamento, Jesus, ele fazia todas as boas e santas obras no dia de sábado. Os judeus acabaram se desentendendo com ele, porque eles guardavam mesmo o sábado, não fazia nada. Jesus dizia, olha, o homem é senhor do sábado. Mas não se segue que a gente deva desrespeitar um dia da semana, onde a gente vai estar perto do Senhor. Hoje, infelizmente, às vezes nós temos que trazer o crente na igreja a laço. Temos que pedir para ele, olha, vem aqui, vem, pelo amor de Deus. Para que ele te salve, infeliz criatura. Eu fico pensando, irmãos, nós vivemos uma vida mergulhada em trabalho, mergulhada nas redes sociais, negócio de Facebook, Zap, uma coisa sem fim, irmãos. Nós temos tempo para todas essas bobagens, mas temos muito pouco tempo para Deus. Eu, quando vejo o Senhor colocar isso como um mandamento aqui, a ser observado, embora Cristo tenha revogado este sábado, mas eu vejo a utilidade desse sábado. Se nós pudéssemos ter mesmo um dia reservado, todo aquele dia para o Senhor, como nós fazemos aqui na igreja, vez por outra, o sábado do Senhor, em que nós deixamos os telefones celulares em casa, e a gente vem para cá e passa o dia todo junto, só tratando das coisas de Deus. É maravilhoso. Se a nossa casa pudesse fazer isso, se nesse dia a gente nós ligaria o inferno da televisão, né, deixaria aquilo desligado, telefone celular, desliga tudo. Se for emergência, vem na minha casa, mas passar o dia só tratando das coisas do Senhor, preparando uma comida, conversando coisas boas, sobre a vida daquela família, das misericórdias do Senhor. Quantas
Maravilhas o Senhor não faria? Irmãos, eu fico pensando. Porque nesse tempo aqui, o que o povo de Deus sabia fazer era trabalhar. Ninguém se ocupava com Deus. É difícil a gente separar 2 horas para vir na casa do Senhor. Quando você vem aqui 2 horas. Ouve a palavra durante 1 hora. Abraça os irmãos, recebe as misericórdias de Deus, para você poder ter força, para você seguir. Como é que você pode, meu irmão, minha irmã, passar a semana inteira indiferente a Deus? A outra semana também, o mês inteiro indiferente a Deus. E como você quer ter força? Como você quer vencer o mundo? Nós estamos mergulhados num mundo de tentações. Estamos mergulhados num mundo de disputas, de injustiças de toda ordem, de mentiras, de loucuras, que se agiganta. As loucuras do mundo crescem a cada dia. Nós estamos mergulhados nesse inferno. E como você quer ter uma vida mental sadia, meu irmão? Como você quer levantar de manhã, se sentir bem, sentir felicidade, se você não tem sobre a tua vida o poder de Deus? Alguns dizem assim, eu creio. O apóstolo Tiago dizia, os demônios também creem e estremecem. Então não basta crer, é preciso congregar, é preciso estar na igreja, porque quando eu estou fraco, eu abraço meu irmão, o Espírito Santo vem, por meio dele, e transmite a energia curativa para mim. Eu cumprimento meu irmão, recebo dele uma instrução. A minha boca se abre, eu falo alguma coisa, o irmão meu está precisando ouvir aquilo, o Espírito Santo fala pela minha boca. Eu estou congregado, irmão. Isso é sábado, é o sábado do Senhor. É uns ajudando os outros, estendendo as mãos para os outros. Isso é vida com Cristo. Fora disso, é nada. É desgraça. Fora disso, irmãos, é vida louca, sem sentido. É vida dominada pelo espírito da apostasia que está aí fora destruindo a vida. Nós não podemos nos permitir essas coisas, amados. Não é possível. Lembrar-te-á do dia de sábado para o santificar. Eu espero que os irmãos se lembrem desse dia da semana para estar com Deus. Faça o teu sábado como você achar melhor, mas faça. Pode ser domingo, pode ser segunda, não importa, mas faça para o teu bem. 6 dias trabalharás e farás a tua obra. Versículo 9, presta atenção. 6 dias trabalharás e farás a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Amém? Então não tem, não, eu trabalho todos os dias da semana. Então está errado, está errado. Mas eu tenho que fazer assim. Não, dá um jeito na tua vida. Você tem que ter um dia para descansar. O que é esse descanso? É o dia do Senhor. Para você poder refazer suas forças, para você poder colocar suas ideias em ordem, para você poder conversar com a tua esposa, conversar com o seu esposo, com os filhos, com os pais. É pedir muito? Irmãos, será que o nosso Deus quer alguma coisa tão... Ele está pedindo para você ficar de joelho no chão? Está pedindo para você fazer algum jejum, ficar sem comer, filho? Não está pedindo. Para você viajar lá num santuário, Bom Jesus da Lapa. Não está pedindo nada disso, criatura. Para você sossegar. Um dia, que é o dia do Senhor. Não farás nesse dia nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. No 7º dia o Senhor descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, preste atenção nisso. O mandamento diz para você honrar seu pai e sua mãe. Aqui não fala de nenhum juízo,
Você não tem que dizer, meu pai não vale nada. Meu pai é um homem mau. Meu pai é um homem mentiroso. Meu pai é um homem beberrão. Meu pai batia na minha mãe. A palavra de Deus não toca nem na questão da qualidade do seu pai. A palavra de Deus diz honrar o teu pai e a tua mãe. Honra o teu pai e tua mãe. Isso é lei, é mandamento. É a lei que foi revelada lá no Sinai, para o povo de Deus. Se você não seguir, é complicado. Isso aqui chama mandamento de morte. Tu vai para o inferno, criatura. Amém? O inferno. Então honra o teu pai e tua mãe. O que é honrar o pai? Zelar do pai, cuidar dele. Irmãos, vamos pensar em termos de povo santo. Vamos pensar em termos de vida comunitária. De irmãos que ajudam irmãos. Vocês acham mesmo que está certo os filhos colocar os seus pais num asilo? Isso está certo, irmãos? Será que não é justo que os filhos, depois de ter sua vida desenvolvida, os pais assisti-los, que os filhos possam assistir os pais no final da sua vida? Os pais têm que depender de aposentadoria, de não sei o quê, essas coisas que tem no mundo. Está certo isso, irmãos? Honrar meu pai é dizer para ele, agora o senhor está aposentado, eu vou cuidar da minha vida e dos seus netos. E o senhor cuida da sua. Como o senhor tem uma aposentadoria aí, dá para o senhor viver. É isso honrar os seus pais? Nós não teríamos que ter um lugar para ter os nossos pais na nossa casa, irmãos. Velhinhos lá, para nós poder cuidar deles. Será que isso não é honrar os pais? Atender às suas necessidades básicas que sejam, irmãos. Aí cada um faz o seu básico. Mas cuidar daqueles que nos deram vida, daqueles que passaram noites acordados ao nosso lado quando nós estávamos doentes, com gripe, com dor de barriga, com tudo quanto é tipo de coisa, irmãos. Isso é lei do Senhor. Eu ia desenvolver o Malaquias lá, porque tem tanta coisa naquele pedacinho ali, mas acho que não vai dar tempo. Mas nós precisamos preservar os nossos pais, sabe por quê, irmãos? Porque eles passam a experiência deles para nós. Por que tem esse mandamento aqui? Não só para cuidar da parte física da vida dos pais, numa questão material, mas porque a geração passada ela preserva a experiência que ela recebeu dos seus avós, dos pais, dos seus pais, que receberam dos seus pais. A experiência das gerações é acumulada. E você passa de geração para geração. A geração nova acrescenta uma nova experiência e passa para os filhos. E se houver um rompimento nesses laços, o que acontece? Forma-se uma geração de pessoas sem identidade. São os jovens que nós estamos vendo na rua hoje, com algumas exceções, evidentemente. Mas pessoas que não têm valores nenhum. Pessoas que exploram seus pais, que matam seus pais, com frequência. Como a gente tem visto também, para a nossa tristeza. Porque não tem raiz, não tiveram procedência. Esse mandamento é muito sério, irmãos. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias. Vocês querem viver bastante na terra? Todo mundo quer viver bastante? 80 anos? Levanta a mão quem quer viver 80 anos. 90 anos, levanta a mão. Teve uns aí que não levantou, o pessoal está anotando. Tem um anjão lá em cima, anotando. E quando o pastor falar, você levanta a mão logo, rapidinho. Para que se prolongue os teus dias na terra. Então, se você não honrar teu pai e tua mãe, a maldição do Senhor vem sobre você, meu filho. Tem aqueles filhos encrenqueiros que vivem julgando os pais. Não, o filho tem que amar o seu pai, honrar. E pronto. A questão do pai ser isso, ser malvado, isso aí é questão com Deus. O pai vai se entender lá com Deus, que também é filho dele. Mas eu preciso amar meu pai, cuidar dele, para que os meus dias se prolonguem, para que eu tenha uma vida dilatada e pacífica sobre a terra. Se isso não acontecer, bom,
Aliás, qualquer um dos mandamentos, né? Se eu estiver fora da regra, a tendência é o mal vir sobre mim. Mandamento sexto, não matarás. Ai, tem hora que me dá uma vontade de matar aquele sujeito. Não fala isso, meu amigo. Fala isso não. Fala assim, dá vontade de ir lá dar uns tabefe nele. Não fala mais que isso, porque matar é complicado, hein? Nós falamos muitas bobagens. Ai, que vontade de matar aquele fulano. Aí o Satanás está do lado e fala, rapaz, vamos fazer isso já. Ele entra em você, meu amigo. Então fica quietinho com seus pensamentos aí, de olha, matar em nenhuma circunstância. Mesmo em defesa, às vezes numa situação de autodefesa, você tira a vida de alguém. Pode acontecer, mas é melhor ser morto do que matar. Amém? É melhor ser roubado do que roubar. É melhor alguém te enganar do que você enganar a pessoa. É melhor você ficar sem nada do que você tirar tudo das pessoas. Entendeu como é que funciona o mecanismo de Deus? Entenda isso. Esse é o caminho da felicidade. Não matarás. Sétimo mandamento, bem o sétimo, não adulterarás. Irmãos, adultério. Se tornou a coisa mais banal. Largar, separar, confusão, outro sai com outro, com outro, com outro. Hoje está uma coisa muito louca, essa questão de adultério. Separação é adultério. Adultério. O que eu faço? Jesus Cristo. Garra com o Senhor aí, meu amigo, joelho no chão, fale com o Senhor. Senhor, olha, caí, escorreguei, estou aqui de novo. Quero entrar na tua casa, quero viver contigo, me perdoa, me cuida, me zela. E estou aqui, vou ficar até o fim. Só se o Senhor me jogar fora, mas se o Senhor não jogar o garro no Senhor, não solto nunca mais. Adultério é tão grave que você precisa fazer isso. Problema do adultério, irmãos. Problema. Mateus capítulo 5, 27 e 28 diz o seguinte: se você pensar, já adulterou. Ai, ai, ai. Estamos perdidos. Jesus que falou. O Filho de Deus falou isso. Não precisa fazer o ato, é só você pensar. Então todos nós somos pecadores, todos nós somos pecadores. E precisamos de quem? De Cristo. Amém? Que renova a nossa vida todos os dias pelo seu amor sacrificial. Quanto tempo você passa pensando em adultério? Em mulher? Homem, você. Mulher, você. Quanto tempo você passa pensando em homem? Sejamos sinceros. Nós somos pessoas normais. Isso eu preciso olhar para dentro de mim e saber se eu penso nessas coisas. Não, peraí, eu penso nisso. Então, eu preciso mudar. Eu preciso pedir a Deus que me limpe, que me lave, que melhore o meu coração. E Jesus melhora o nosso coração. E Ele faz, não somos nós. Porque não temos controle sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos simplesmente mostram o que nós somos por dentro, irmãos. Amém? Quando você pensa, já pensou. Não tem um lugar lá embaixo que você aperta um botãozinho e para de pensar, não tem jeito. Quando o pensamento chega na tua parte consciente da mente, você já experimentou o pensamento, já saiu lá de dentro de você. É como uma bolinha, já viu naqueles filmes que eles filmam o fundo do oceano? Aquelas bolinhas sobe assim. O pensamento é assim, ele nasce lá na intimidade do ser e vem subindo até a superfície, aonde nós percebemos o pensamento. Quando a gente percebe o pensamento, já pensou. Então não tem como controlar os pensamentos, é burrice, deixa de lado isso. Mas pede para Jesus que pelo Espírito Santo opera lá dentro do teu ser, através da palavra que é pregada na igreja. Olha só, presta atenção nisso. A palavra é ferramenta. Diz o apóstolo Paulo, penetra lá na profundidade do teu ser, e ali ela limpa, ela vai tirando as coisas ruins que existem lá dentro, e vai transformando o seu
trânsito de pensamentos. Você vai perceber que você vai deixando de pensar com muita frequência no adultério. E depois, aos poucos, o pensamento vai desaparecendo. Mas é uma obra que o Senhor faz com o correr do tempo. Não se faz assim, já acabou, viramos santos. Não é bem assim não, irmãos. Mas nós precisamos ter ciência de quem nós somos. Esse é o primeiro passo para deixar as coisas velhas de lado. Não adulterarás. Não roubarás, 8º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mentir, de jeito nenhum. Tudo mandamento de morte, hein? Preste atenção nisso. Lembre lá do Malaquias. Lembrem da lei do meu servo Moisés, que eu revelei lá em Horebe. Os mandamentos, não tem nada a ver com as outras leis do Moisés, viu? Não comer carne de porco, apedrejar as adúlteras, por favor, não faça isso. Enfim, todas as coisas que são leis civis não precisam ser seguidas. Mas a lei revelada no Monte Sinai precisa ser observada. Não vem falar comigo, pastor, olha, eu sou meio doido e tal. Converse com Jesus. O Jesus é que é especialista em ouvir gente doida. Eu, quando estou meio assim, vou falar com ele. É com o Senhor que você tem que conversar. Senhor, ó, eu sou meio sujo por dentro, danado, complicado, me ajuda, me socorre, me limpa, me lava, me cura. Ele faz, porque ele nos ama. Amém? Quando ele chegou lá com a prostituta, ele não disse: há quanto tempo você está se prostituindo, minha filha? Você estava com um problema financeiro? Por isso você saiu por aí se prostituindo? Ele não fez isso. Porque ele não quer nem saber as causas, mas ele quer decisões. E ele te ama, ele te perdoa, ele te limpa, ele te glorifica. De graça. Isso chama doutrina da graça. Quer dizer, não precisa merecer, basta você querer. E para concluir, versículo 17: não cobiçarás a casa do teu próximo, quer dizer, não desejarás a casa, os bens do teu próximo. Isso é inveja, não é? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o homem do teu próximo, da tua próxima, não é? Você não pode desejar o homem da outra. Você não pode desejar a mulher do outro. É interessante que a palavra trata de todas as vilezas humanas, né? De toda a nossa inferioridade. Olha que palavra maravilhosa, porque vem higienizar, vem mostrar que Deus quer nos dignificar, quer nos tirar da escuridão, quer nos colocar na condição de homens e mulheres civilizados de verdade, que sabem o que é a verdade. Não cobiçarás os bens do seu próximo, a mulher dele, o servo dele. Oh, mas tem uma empregada tão boa, queria ter empregada para mim. Já ouviu isso aí? Tem essas coisas, não tem? Vai na casa do irmão, chega lá, tem uma empregada que é servil, faz uma comida gostosa. Nossa, tem uma empregada dessa, lá em casa, né? Não pode, Jesus disse que não é esse caminho, o Senhor, né? Então, não cobiçarás o boi do teu próximo, o jumento dele, nem coisa alguma. Não temos que desejar nada que é dos outros, o Senhor nos dará o que nós precisamos para a nossa vida. Amém? A lei ficou bem lembradinha aí? Então tá bom. Não consegui terminar o Malaquias hoje, mas prometo que domingo eu termino. Só esses mandamentos já nos ocupam muito, não é, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de entender a profundidade de todos esses preciosos ensinamentos e lições que são reveladas para nós, para a nossa felicidade. Quem andar nesse caminho, com certeza, vencerá todas as batalhas e será feliz aqui e depois daqui, que é o que mais interessa para nós. Amém. A paz seja com todos reunidos aqui e com as comunidades que estão recebendo a palavra em outras cidades.
Amém.